Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo ao Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem, com sucessos e vitórias. Fechou? Eu sou o professor Fontinelli de Física e hoje vamos estudar sobre leis de Newton. Iremos abordar este conteúdo de acordo com a matriz do Enem. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. Competência, compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Habilidade 3, tá, galera? Fala assim, ó, confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Então, galera, leis de Newton. Quando Newton publicou o seu livro, sobre princípios matemáticos da filosofia natural, a física na época nem era chamada de física, ele falou mais de 50 entre leis e teoremas falando sobre esses princípios. E era bem amplo, tá certo? A gente pegou, nós físicos, resumimos isso em 3 leis. Essas leis, a primeira delas é a lei da inércia. Lei da inércia vai falar assim para você, olha, todo corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento, até que uma força altere o seu estado. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho um objeto sobre a mesa e rapidamente eu puxo a toalha da mesa. Vamos ver em câmera lenta. O corpo está em repouso, velocidade 0 sobre a mesa. Quando essa toalha é retirada, se o atrito for pequeno, o que vai acontecer? O corpo não vai sair do lugar. Por que isso acontece? Pela inércia, porque a tendência desse meu corpo é continuar em repouso se ele estiver inicialmente em repouso. Agora, se eu aplicar uma força nesse corpo, aí ele vai entrar em movimento. Se esse meu corpo já estiver em movimento, como aqui, olha, um teste de iceberg, o que acontece? Primeiro caso, sem iceberg, o carro está deslocando a 60 km por hora, e sofre uma colisão com outro carro. Olha só como acontece com o boneco, que representa aí um motorista. Para que a gente tem esse caso aqui especificamente? Para você ver justamente a eficiência do airbag. O que o airbag tenta fazer? Ele tenta diminuir, amortecer o impacto desse boneco com o volante. Por que isso acontece? Porque se esse carro está a 60 km por hora e atinge uma barreira, seja qual for, ele vai continuar com 60 km por hora. O carro vai parar. E nessa continuidade dele, com 60 km por hora, ele vai colidir justamente com o quê? Com o volante, com o para-brisa, causando danos aí talvez irreversíveis. O que acontece então? Coloca-se o airbag para amortecer essa queda. É só o airbag, o sistema de segurança que nós temos nos carros? Não. O cinto de segurança também, que é muito antigo, também tenta evitar isso. Só que com o airbag isso fica mais eficiente. Tem mais algum, Fontinelli? Mais algum efeito que o carro tenta evitar do efeito da inércia? Tem o retorno, Quando ele bate ali e ele tende a voltar, você tem o encosto do banco. Por que esse encosto do banco existe? Para que você não corra o risco de quebrar aqui a sua coluna vertebral, nas vértebras aqui da cervical. E aí o que acontece? Quando você tem esses 3 elementos, eles ajudam você a se proteger num caso de colisão. Então, esses são efeitos típicos de questões de inércia que caem em provas de vestibulares e Enem. Beleza? Vamos lá, então? Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. O que ela vai falar para você? Você tem um corpo ali parado e aí você aplica uma força nesse corpo. O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai adquirir um movimento. E esse movimento vai ter uma determinada velocidade. Um aumento de velocidade, já que ele estava parado inicialmente. Resultado disso é que ele vai ter uma aceleração, galera. E aí eu sei o seguinte, a força que atua em um corpo provoca nesse corpo uma aceleração. Só que não é qualquer força, eu tenho que analisar o resultado das forças que atuam naquele corpo. Como o corpo aqui está parado, é porque ele está o quê? Em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, as forças estão equivalentes. Quando você aplica uma força nesse bloco, ele começa a deslocar. Então essa força é a força que está provocando o desequilíbrio desse cara. É essa força que está provocando o quê? A aceleração dessa massa. Um detalhe importante é o seguinte,
Quanto maior a massa que você tem, maior a força que você precisa para deslocar. Se vem uma criança no velocípede e você tenta parar essa criança, é fácil, não é? Porque a massa dela é pequena. Agora, se você tem um ônibus vindo e você tenta parar, é mais complicado. Por quê? Porque a massa é maior. E aí você vai ter uma relação de quê? Lei da inércia. Quando você pensa, quanto maior a massa, mais difícil eu parar, é justamente a medida da minha inércia. E as três leis podem cair numa mesma questão, beleza? Então o que a gente tem? Primeira lei, lei da inércia. Quanto maior a massa, mais difícil é parar esse cara. Quando ele estiver em repouso, ele continua em repouso. Se ele estiver em movimento, ele continua em movimento. Segunda lei, lei fundamental da dinâmica. Quando uma força é aplicada em um corpo, ele vai tender a ter uma aceleração. E a terceira lei, que é a lei da ação da reação. Olha só o que vai acontecer aqui. O Hulk está ali e ele dá um toquinho ali no Thor, não é isso? O que acontece nesse caso? Será que foi só o Hulk que fez uma ação sobre o Thor? Observa só. Quando você pensa em um soco ou em um contato do que quer que seja o Hulk ou seja qualquer uma outra pessoa, como por exemplo aqui, ó, você dá um soco numa parede. O que você vai observar nesse caso, pessoal? Você vai observar o seguinte, olha, você aplica uma força F nesse suporte. Mas eu te pergunto uma coisa, quanto maior a força que você aplica, a sua mão não começa a doer cada vez mais? Por que isso acontece? Porque existe uma reação. Então você faz uma ação e existe uma reação. Aí o que você vai perceber aí, olha? Que elas estão na mesma direção. A ação e a reação estão na mesma direção. Porém, os sentidos são o quê? Contrários. Um está para a direita, outro está para o quê? Para a esquerda. Então, tem a mesma direção, sentidos contrários. E a intensidade, Fontinelli, é a mesma? Exatamente, é igual. Você percebe isso, que quanto maior a força que você aplica em uma parede, maior será a dor que você vai sofrer na sua mão, porque a intensidade está aumentando, tanto da força que você aplica, quanto da reação que você tem. E aí você observa, então, as características de ação-reação que são, pessoal. Aqui tem uma figura para você, que é justamente a mão de um boxeador. O que o boxeador faz? Protege a mão por dentro da luva para que ela não machuque, justamente por causa da reação do rosto do oponente na mão dele. Fechou? Vamos lá, então? Quais são as características da ação e reação? Terceira lei de Newton. Vamos lá. Possuem a mesma natureza. Se a ação é de contato, a reação é de contato. Se a ação é de campo, força de campo como força-peso, a reação também é uma força de campo. Possuem a mesma direção, no nosso caso ali que nós vimos é o que era horizontal. Possui sentidos opostos, um é para a direita e outro é para a esquerda. Agora olha aqui, que é o pega das questões. Agem corpos diferentes, pessoal. Se agem corpos diferentes, nunca se anulam. Você só pode anular duas forças que agem no mesmo corpo. Fechou? Beleza? Então olha só. Questãozinha para você do Enem. Olha o que a questão fala. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Pessoal, olha lá o que a questão pergunta. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro da interpretação do garoto? Lembra lá das diretrizes que nós tínhamos da habilidade? Senso comum? Então, a gente está tentando usar aqui o senso comum para justificar que ele não vai conseguir deslocar. Será que isso é verdade, pessoal? E aí você lembra lá da terceira lei. Qual é as características? Mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e agem em corpos diferentes. E eu coloquei uma observação lá para você. Nunca se anulam. Lembra disso? Nunca se anulam. Então, olha só. Vamos para a questão. Letra A fala assim, olha, a força de ação é aquela exercida pelo garoto? Pode ser, não tem problema, né? Eu posso chamar ação ou reação, isso é apenas uma questão mais didática de você compreender. Letra B, a força resultante sobre o móvel é sempre nula? Se o corpo estiver em repouso, pode ser nula. Agora, ele quer aqui o quê? Exatamente o que ela vai utilizar para justificar, beleza?
As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam, ela quer o que justifica o que ela está pedindo para ele. A força de ação é um pouco maior que a força de reação? Nunca. Isso aí está totalmente fora, né? Agora, olha lá. O par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Então, logo, elas nunca se anulam. Exatamente o que a gente citou lá nas características de ação e reação. Então, essa é a justificativa mais clara em todas as situações corretas para que ela justifique para o garoto. Beleza? Galerinha, então por hoje fechamos por aqui com essa aula de leis de Newton. Lembra lá, 3 leis. Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei, lei da ação e reação. Por hoje é só, galerinha. Assim finalizamos a nossa aula e conto com vocês para a nossa próxima aula de física no Goiás Benenim. Lembre-se, sem sacrifícios não há vitórias. Valeu, até a próxima aula e um forte abraço. Até mais. Com essa aula, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua companhia. Espero que tenham anotado tudo sobre progressão temática e leis de Newton, 2 temas que podem aparecer na sua provinha, ok? Semana que vem a gente está de volta com mais um dia de preparação para o Enem 2020, que só está se aproximando, hein? Estou indo nessa, um forte abraço e até mais.